Os presidentes do Executivo e do Legislativo se reuniram hoje com a imprensa para um anúncio. Uma nova proposta para tentar reduzir os valores dos combustíveis. A proposta é criticada por especialistas e chega a 4 meses das eleições. O governo anunciou uma proposta para reduzir os impostos estaduais sobre os combustíveis, em troca do ressarcimento da perda de receita com recursos federais. A ideia é aprovar uma PEC, proposta de emenda constitucional, que autorize os estados a zerarem o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que incidem sobre o óleo diesel e o gás de cozinha. Se isso for feito, os governos estaduais vão contar com uma compensação financeira igual à receita que deixaria de ser arrecadada. Os combustíveis têm sido o principal motor da inflação, que acumulou 12,13% nos 12 meses até abril. No mesmo período, os combustíveis subiram 33,24%. De acordo com o ministro da Economia, a situação atual exige a colaboração entre a União, os estados e municípios. Especialistas acreditam que a medida não resolve o problema a longo prazo e que é insustentável, já que a política de preço da Petrobras continua a mesma. A proposta chega a 4 meses para as eleições de 2022. O presidente Jair Bolsonaro está em segundo lugar nas pesquisas, com um governo marcado por inflação nas alturas, combustíveis com valores recordes e desconfiança da comunidade internacional após questionamentos sobre o sistema eleitoral brasileiro e ataque às instituições democráticas. E para falar sobre este assunto, eu quero ir lá para Belo Horizonte com Pedro Bonenberg. Pedro, uma excelente noite para você. Olha, não é a primeira vez que o assunto ICMS vem à tona, mas como é que o valor poderia diminuir se a política de preços da estatal continua a mesma? Pedro, não seria um enxugar gelo? Uma boa noite. Oi, Elias. Boa noite para você, para quem nos acompanha. Olha, como diz aquela gíria da internet, essa é a pergunta de milhões, viu, Elias? A gente quer saber de fato se isso resolveria a situação. E olha, a grande questão é que o ICMS ele é só parte do preço dos combustíveis, viu, Elias? Então, por isso, essa medida vem sendo bem criticada por especialistas e, além disso, cabe ressaltar para o nosso telespectador que o preço dos combustíveis está nas alturas já há bastante tempo e é interessante que os parlamentares e o próprio governo federal, o presidente Jair Bolsonaro com a equipe econômica, só agora tiveram esse lampejo, de consciência de tentar reduzir o preço dos combustíveis a poucos meses das eleições, Então, é preciso que a gente olhe essa questão com muita atenção e com muito critério, viu, Elias? Bom, para a gente entender um pouquinho do preço dos combustíveis, vamos pensar o seguinte, primeiro sobre qual que é o valor do ICMS nos combustíveis e dos impostos. Vamos pensar o seguinte, Elias, vou colocar aqui um valor hipotético, só para facilitar a nossa conta, mas vamos supor que fosse 10% de R$100, seria R$10. Se fosse 10% de R$1.000, seria R$100. O que eu quero dizer com isso? O valor percentual dos impostos é o mesmo, só que eles acabam cobrando um valor a mais porque o preço está mais alto, o preço do cálculo do combustível. E aí, em que interfere esse preço de cálculo? Basicamente, 2 fatores principais que têm aumentado os preços nos últimos anos. O preço internacional do barril do petróleo e o preço do dólar. Os combustíveis, por exemplo, principalmente no caso da gasolina, que é derivado do petróleo e do diesel, a gente tem essa variação porque o preço internacional do barril do petróleo subiu muito nos últimos anos, considerando várias questões internacionais. Tivemos, por exemplo, agora a guerra na Ucrânia, que também afeta esses preços, é um dos fatores, mas outras questões geopolíticas também têm elevado o preço do barril do petróleo. E, além disso, o petróleo ele é uma commodity, Então, como o mundo inteiro compra o barril do petróleo, é preciso que ele tenha um preço fixo, um preço medido numa moeda comum internacional, que é o dólar. E agora, com o preço do dólar tão alto, a gente paga também um barril mais caro e, por isso, consequentemente, uma gasolina mais cara. Então, para além dessa questão sobre o ICMS, que de fato tem que ter uma política repensada em relação a esse valor cobrado dos impostos,
Para além disso, a grande questão é a política de preços internacional da Petrobras, que leva em consideração o preço internacional do barril desde o governo Michel Temer. Isso não vai ser alterado. Então, num primeiro momento, a gente espera que haja, sim, se isso for aprovado, uma redução na bomba para o consumidor. Mas isso não vai impedir aumentos consequentes, viu, Elias? Porque a política de preços é a mesma e as questões internacionais do preço do barril do petróleo e também, por exemplo, do preço do dólar continuarão afetando integralmente esse preço pago pela gasolina especialmente, viu, Elias? Por isso a questão é tratada por especialistas como uma medida que não vai ter impacto suficiente, além de ser para muitos especialistas também uma questão eleitoreira, já que estamos aí a poucos meses das eleições e surpreende, né, que vários políticos estejam tão interessados somente agora em resolver essa questão, viu, Elias? Pois é, Pedro, a população tem sofrido há bastante tempo com estes aumentos consideráveis nos combustíveis. Não é de hoje, de fato, estranha-se que durante esse período agora, faltando 4 meses para as eleições, as propostas comecem a ser discutidas no Senado, na Câmara dos Deputados, pelo presidente da República. Até o tom que o presidente utilizou para falar sobre este assunto em relação aos governadores mudou, não é verdade? Geralmente ele fala em tom ríspido, criticando as políticas do governo estadual, justamente por conta do ICMS. Vamos ver como é que vão ser essas negociações. A gente sempre fala isso aqui no Diversa em Rede, que a população seja ouvida e, claro, não dá para ficar pagando realmente esses valores absurdos num país tão desigual. Pedro, muito obrigado pelas informações.